Você está no Sertão Canal IA. Inscreva-se no canal e bom vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos para mais um vídeo com conteúdo de alta qualidade, que retrata o cangaço nordestino que iremos acompanhar no conteúdo deste vídeo. O vídeo aborda um tema de altíssimo interesse histórico e cultural no Brasil. O cangaço. Resumo de fatos e opiniões relevantes. Os fatos. A localização de Lampião foi revelada por Joca Bernardo e Pedro de Cândido, após conflitos triviais e pressão policial. O ataque ocorreu às 4h30 da manhã com 50 soldados contra cerca de 38 cangaceiros. Lampião foi morto logo no primeiro tiro por Honorato. Maria Bonita foi atingida por tiros de fuzil na barriga e nas costas antes de ser degolada. Opiniões. O pesquisador refuta a ideia de um combate épico de 15 minutos, defendendo que foi um massacre rápido. Ele descarta teorias conspiratórias de que Lampião teria fugido para Minas Gerais, reforçando que as evidências físicas e testemunhais da morte em Angicos são incontestáveis. Lembrando aos críticos de plantão que as histórias do cangaço não são bem da forma que a mídia conta. Acompanhe e assista o vídeo até o final. Escute bem, meu compadre. O que se passou em Angicos não é o que o povo costuma matutar por aí. A verdade se esconde, arisca, no meio da caatinga. Imagine a grota de Angicos, lá em Sergipe, madrugada fria de 28 de julho de 1938. A escuridão era de rachar e a caatinga guardava um segredo danado. O vento assoviava, um presságio do que viria. O silêncio era traiçoeiro, a calmaria antes da tormenta. Lampião e seu bando dormiam, tranquilos, confiando no esconderijo. Mas o destino já vinha marchando, guiado pela traição. Entre os barulhos da noite, misturava-se o pisar manso de soldados. Não teve peleja, só um massacre anunciado no silêncio. O céu começava a clarear, a arapuca se fechava. E essa história, meu amigo, começa muito antes do primeiro tiro. Toda queda tem uma traição. No sertão, onde a confiança era moeda rara, a traição valia ouro ou sangue. A de Lampião teve nome e sobrenome: Pedro de Cândido. Um homem que conhecia os segredos do cangaço e as sombras do sertão. Coiteiro, devia favores a Lampião, mas morria de medo do coronel Joca Bernardo, o homem forte da região, que mandava mais que a própria lei. Pressionado de todos os lados, Pedro cedeu. Entregou o esconderijo do bando em troca de sua própria pele, trocando lealdade por sobrevivência. A informação era tudo. Com ela, a volante armou o bote, estudando cada trilha, cada atalho, cada detalhe do terreno. 50 homens armados, guiados por Pedro, avançaram na escuridão, pisando leve para não acordar a morte antes da hora. Lampião confiava nos seus coiteiros, homens que dividiam o pão e o perigo, sem imaginar a rasteira que se armava sob seus pés. Pedro, que já tinha comido do mesmo prato do bando, foi o Judas do sertão. A traição veio de dentro, de quem conhecia o cheiro da fogueira e o gosto da poeira. A cerca de proteção de Lampião tinha um buraco, e por ele a morte entrou sorrateira, sem pedir licença. A volante não ia para uma briga de igual para igual, mas para uma execução planejada, fria, sem chance de defesa. Cada passo era um prego no caixão do cangaço, cada pegada uma sentença, cada suspiro um adeus antecipado. A traição de Pedro não foi só covardia, foi o golpe de misericórdia, o último ato de um drama sangrento que mudaria o sertão para sempre. O cangaço, que parecia invencível, estava prestes a virar poeira, lenda e medo, espalhados pelo vento quente do Nordeste. A notícia correu como fogo em palha seca. O cerco estava armado e não havia mais volta. E Lampião dormia, sem saber que era seu último sono, embalado pela confiança e traído pelo silêncio da noite.
A tropa que cercou Angicos era feita de cabras da peste, acostumados com a caatinga. Na frente, o tenente João Bezerra, um estrategista frio, e soldados como Honorato e Antônio Jacó, prontos para arrancar o couro. A ordem era clara: pegar de surpresa, cercar e não deixar um vivo. Dividiram-se em grupos, formando um círculo de fogo. A metralhadora Hotchkiss, posta num lugar de vantagem, era a sentença de morte. Não haveria conversa, só chumbo grosso. Para Volante, matar Lampião era questão de honra. Eles não eram heróis, mas executores de um fim que já estava escrito. O sol nem havia dado as caras, mas o inferno já estava pronto. O destino do cangaço seria selado ali, sem glória nenhuma. O ataque começou com um tiro seco, cortando o silêncio da madrugada como um trovão inesperado. Era o prenúncio do fim, um aviso de que nada mais seria como antes para aqueles homens e mulheres do sertão. Logo em seguida, veio o estrondo ensurdecedor da metralhadora, cuspindo fogo e morte na escuridão. O som ecoava entre as árvores retorcidas da caatinga, espalhando pânico e desespero. O acampamento foi varrido por balas antes que os cangaceiros sequer tivessem tempo de entender o que estava acontecendo. Muitos ainda estavam sonolentos, tentando se levantar, mas já era tarde demais. Lampião, o rei do cangaço, foi um dos primeiros a cair, atingido sem chance de revidar. O homem que desafiou o sertão por décadas tombou em silêncio, surpreendido pela traição da madrugada. Maria Bonita, companheira inseparável, também foi atingida logo no começo. O massacre foi rápido, brutal, sem chance de defesa. Não teve peleja, só execução. O amor e a coragem não serviram de escudo naquela noite. A grota virou um matadouro. Em apenas 20 minutos, tudo estava consumado. O chão seco da caatinga se tingiu de sangue e silêncio. 20 anos de história foram pro beleléu. 11 cangaceiros estirados, vidas interrompidas de forma brutal, sonhos e lendas despedaçados ali mesmo. Corpos espalhados entre redes e armas que não serviam para nada. O arsenal que antes inspirava medo agora era só ferro frio, inútil diante da surpresa e da violência. O sol iluminou a carnificina, revelando a dimensão da tragédia. A luz da manhã não trouxe esperança, só expôs a dor e o fim de uma era. A Volante não teve piedade. Os rostos duros dos soldados mostravam que ali não havia espaço para compaixão, só para a vitória fria e calculada. A caatinga, que antes protegia, agora era um cemitério a céu aberto. O sertão, testemunha de tantas lutas, se calou diante da morte dos seus filhos mais temidos. O terror do sertão tombou sem glória, sem aplausos, sem redenção. O fim chegou de forma seca, sem poesia, apenas com o peso da derrota. O silêncio voltou, pesado, para ficar. Um silêncio que ecoava mais alto que qualquer disparo, marcando o fim de uma era de medo e resistência. E o mito, meu amigo, começava a morrer ali. O que restou foi só lembrança, poeira e lenda, espalhadas pelo vento seco do sertão. Se a metralhadora matou o mito, a faca eternizou a lenda. Depois do massacre, os soldados cortaram a cabeça de Lampião, Maria Bonita e dos outros mortos. As cabeças foram salgadas, guardadas em latas, mostradas como troféus. Era preciso provar para o Brasil que Lampião estava morto mesmo. O espetáculo macabro chocou o país. O governo de Vargas queria mostrar força, mas acabou criando mártires. A imagem das cabeças virou símbolo do fim do cangaço. A faca, que era para apagar a memória, gravou-a para sempre. O Estado matou o homem, mas alimentou a lenda. O sertão nunca esqueceu. Com Lampião morto, o cangaço perdeu a cabeça e a alma. Corisco, o diabo louro, jurou vingança, mas era o último suspiro do movimento. Sem liderança, os cangaceiros se espalharam, perseguidos e mortos. Muitos se entregaram, outros foram caçados como bicho.
o reinado de poeira e sangue virou uma luta para sobreviver. Para o povo, a morte de Lampião foi alívio e luto. Para os pobres, ele era símbolo de rebeldia. O governo festejou o fim do cangaço, mas as causas da violência continuaram de pé. O rei estava morto, mas o sertão seguia desigual. O Estado Novo usou a vitória como propaganda. O Nordeste, enfim, estaria pacificado, pelo menos no papel. Mas a história do sertão não acabou ali, não. Depois da morte de Lampião, brotaram os mitos. O sertão, que já era palco de lendas, viu crescer histórias ainda mais fantásticas sobre o cangaceiro mais temido do Brasil. O povo, sedento por explicações, começou a criar versões que misturavam realidade e imaginação. Falaram de um grande combate, de fuga milagrosa, de um sósias. Diziam que Lampião teria escapado, que usava disfarces, que ninguém jamais pegaria o verdadeiro rei do cangaço. Os jornais alimentavam o mistério, e cada manchete aumentava o mito. Mas a verdade era simples. Foi um massacre, não uma batalha. Não houve glória nem resistência heróica. O ataque foi rápido, brutal e pegou todos de surpresa. Os laudos e os relatos confirmam. Não houve reação, só surpresa. Os cangaceiros foram abatidos antes mesmo de entenderem o que estava acontecendo. A história oficial é clara, mas muitos preferem não acreditar. A cabeça de Lampião foi exibida, prova que não tinha como negar. Era o fim de uma era, mostrado de forma cruel para todo o Brasil. A imagem chocou, mas também alimentou ainda mais as lendas. O povo prefere a lenda ao fim banal de um cabra extraordinário. Para muitos, era mais fácil acreditar em milagres do que aceitar a morte simples de um mito. Lampião era vulnerável, traído por quem ele confiava. O sertão é terra de alianças frágeis, e até o mais astuto pode cair por confiar demais. Desfazer o mito não diminui a importância dele, só o torna mais gente. Humanizar Lampião é entender o contexto, as escolhas e os erros de um homem real. Por trás da lenda, havia um homem com suas forças e suas fraquezas. Ele sentia medo, fazia planos, e também cometia enganos como qualquer um. A inteligência dele era de verdade, mas o erro foi confiar demais. No fim, a confiança cega foi seu maior inimigo. Em Angicos, a traição foi a bala mais certeira. Não foi apenas a força das armas, mas a quebra de confiança que selou seu destino. O mito do herói é bom para o cinema. A realidade é mais amarga. No fim, a história verdadeira é dura, mas revela o homem por trás da fumaça do mito. No meio daquela brutalidade, havia um pouco de gente. Candeeiro, fiel a Lampião, era conhecido pela risada que pegava a gente. Naquela madrugada, o riso dele não ecoou, só tiros e gritos. O riso de Candeeiro era uma forma de resistir diante da morte. Com ele, morreu parte da alma do bando. A história não terminou com a exibição das cabeças. Elas foram para Salvador, estudadas como curiosidades científicas por décadas. O Estado não sabia o que fazer com aquele troféu macabro. Famílias e gente estudada lutaram para dar um enterro digno. Só em 1969, as cabeças foram para debaixo da terra. Lampião em Sergipe, Maria Bonita na Bahia. O mistério continua. Que segredos ficaram guardados nos arquivos? O fim daquela peregrinação não calou as perguntas. Na história de Lampião, a verdade completa talvez nunca seja contada, meu amigo. Chegamos ao final do vídeo. Já estava me esquecendo. Não deixe de se inscrever-se no canal, dar um gostei e ativar o sininho para receber notificações de vídeo como esse. Obrigado por chegar até o fim deste vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau! Muito obrigado por assistir o vídeo. Peço que se inscreva no canal Sertão IA para receber mais vídeos.